Olá, meu nome é Bruna e hoje eu vou falar um pouco sobre a minha própria resenha de um artigo chamado Atmel-R, uma CPU ao seu alcance. Bom, o autor apresenta neste artigo uma tecnologia no mercado de eletrônicos que é um microcontrolador chamado AT91. E este microcontrolador é baseado no potente ARM 7TDMI, onde neste core foi adicionado diversos periféricos e circuitos de controle de consumo de energia com o intuito de otimizar o seu sistema. Bom, antes de iniciar as características desse microcontrolador, eu vou fazer uma breve explicação de microcontroladores em geral, usando o desenho do Atmel, mas a explicação pode ser usada para microcontroladores em geral. Nessa imagem a gente pode identificar o coração do microcontrolador, que é o core, ele é o cérebro de todo o microcontrolador. Aqui em cima a gente pode identificar as memórias e em volta os periféricos de comunicação com o ambiente externo, como por exemplo o relógio em tempo real, os conversores de analógico para digital e de digital para analógico, timers, entre outros periféricos que podem ser sempre integrados ao sistema com o intuito de sempre melhorar a capacidade e o funcionamento desse microcontrolador. No caso da Atmel, especificamente esse modelo, o AT91, resultou em um microcontrolador com um conjunto de periféricos bastante poderoso e um consumo de energia extremamente baixo. Além disso, ela tem um preço bem baixo, considerando que ela tem um processador de 32 bits, e o preço dela é comparável a um processador de 16 bits clássico. Bom, esse circuito integrado tem capacidades muito boas de memória e de velocidade, a começar por uma memória flash programável de 16 megabits ou 2 megabytes, uma memória RAM que vai de 8 KB até 256 KB, e no modo normal de execução, ele pode executar até 60 milhões de instruções por segundo. Como eu já havia dito antes, ele tem um consumo de energia bem baixo. Então ele consome, no modo de conservação de energia, menos de 1 microampere, o que é bastante econômico. E ela também possui um clock de 32 kHz e mantém um relógio em tempo real em operação contínua. A arquitetura desse microcontrolador é do tipo von Neumann. E, para ser mais clara, esse tipo de arquitetura é caracterizada por uma só memória que é compartilhada para o armazenamento de dados e de instruções. O outro tipo de arquitetura existente, chamado Harvard, possui duas memórias diferentes, uma para o armazenamento de dados e o outro para o armazenamento de instruções, mas este é uma memória só. Enfim, ela tem barreamentos de 32 bits e consegue endereçar até 4 GB de memória, além do multiplicador em hardware e do modo thumb. Esse modo thumb também é enfatizado pelo autor porque armazena memórias de 16 bits, mas as executa em 32 bits, ou seja, ela expande a memória para a largura de 32 bits na hora de executá-las. Isso reduz a memória externa, necessária em até 30%, porque armazena em 16 bits, logicamente. Além de diminuir o custo, porque trabalhar com memórias de 16 bits são mais baratas do que memórias de 32 bits. Outra vantagem é que o número de pinos necessários em memórias de 16 bits é menor que de 32 bits. Isso possibilita o uso de encapsulamentos mais baratos no microcontrolador. Outra característica desse microcontrolador é chamada de code shadowing, que utiliza a memória RAM interna para executar programas, com velocidade de um ciclo de clock. E ele também possui outro modo de operação, que é chamado Early Read Protocol,
que habilita a leitura da memória externa em um ciclo de clock também. Bom, através de uma tabela, que eu não mostrei nessa apresentação, com diversos controladores da família Atmel AT91, eu pude perceber que com a diminuição da memória interna, aumenta o número de pinos do microcontrolador. Além disso, esses microcontroladores apresentam dois tipos de encapsulamentos, os chamados BGA, ou BGA, que significa Ball Grid Array, e o TQPF, ou TQPF, que significa Thin Plastic Quad Flat Package. E segundo a sugestão do autor, esta segunda opção é mais indicada para projetistas iniciantes, porque a primeira delas, embora já tenha utilização no Brasil, possui técnicas de montagem e de manuseamento mais complexas e de difícil acesso a iniciantes. Em relação às aplicações desses microcontroladores, existem vários exemplos que podem ser utilizados, como, por exemplo, brinquedos inteligentes, como videogames, robôs, instrumentos eletrônicos, frequencímetros, osciloscópios, analisadores de sinais e de protocolos, reconhecimento de impressões digitais, armazenamento de dados, entre outros, dependendo da imaginação de quem estiver inventando. Aqui são algumas referências que eu usei para me aprofundar mais no assunto. E essa foi a apresentação do artigo Atmel ARM. Desde já, muito obrigada!